Sim. Há inferno. Sim. Há diabo. Sim. Há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 13. Nono Círculo Dantesco ou de Netuno. Meus caros amigos, aqui reunidos esta noite, hoje nos propomos estudar o nono círculo dantesco, com o objetivo de aprofundar esta questão. Através destas conferências, chegamos ao próprio centro da Terra, o qual é de uma inércia espantosa, porque é o próprio núcleo de nosso planeta. Dante Alighieri, ao chegar a esta parte em sua Divina Comédia, cita inusitadamente a lança de Aquiles. Foi-nos dito que tal lança, se a princípio feria e ocasionava danos ou amarguras, depois tornava-se uma verdadeira bênção. Isto vem nos recordar claramente a lança de Longinos, com a qual o soldado romano feriu o costado do Senhor. Esta mesma lança, empunhada por Parsifal, o herói da dramaturgia wagneriana, veio sanar a ferida de Anfortas. Já em nossos passados textos falamos de forma concreta sobre a lança de Eros. Então dissemos que essa lança é de tipo fálico. Quando sabiamente manejada, pode ser utilizada para a desintegração do eu pluralizado. É bem conhecido o fato de Dante mencionar precisamente a lança de Aquiles na nona esfera. Isto é algo que deve nos fazer meditar. Convém recordar que a lança santa é o próprio emblema do falo, onde está o princípio de toda a vida, a eletricidade sexual transcendente, com a qual podemos desintegrar e reduzir a poeira cósmica, o eu pluralizado. Nesta conferência também quero mencionar o Santo Graal, aquela divina taça, ou o milagroso cálice, em que o grande Kabir Jesus bebeu em sua última ceia. É claro que tal joia é o símbolo vivo do útero, ou do divino ione do eterno feminino. Como entramos no tema da nona esfera, não poderíamos deixar de citar o cálice e a lança dos grandes mistérios arcaicos. Na nona esfera, são desintegradas definitivamente as criaturas involutivas. Que aconteceu com Nimrod e sua Torre de Babel? Que será dos atuais fanáticos da Torre de Babel? Em vão tentarão conquistar o céu com seus foguetes. As viagens cósmicas não são permitidas para os animais intelectuais. Tentá-las é um sacrilégio. Essas viagens são exclusivas para o homem autêntico, legítimo e verdadeiro. Depois da grande catástrofe que se avizinha, os velhacos intelectuais da Torre de Babel ingressarão nos mundos infernais, para serem reduzidos à poeira cósmica na nona esfera. Que aconteceu com Efialtes? Acaso conseguiu comover os deuses encarnados na antiga Atlântida? Não. Acabou sendo reduzido a pó no nono círculo dantesco. Que aconteceu com Briareu, o gigante dos 100 braços, viva representação alegórica dos senhores da face tenebrosa que outrora povoaram a submersa Atlântida? No nono círculo infernal, ou de Netuno, foi dissolvido, convertendo-se em pó da terra. Nesta zona netuniana submersa são reduzidos a cinzas os traidores. Ai do Bruto, de Cássio e do Judas interior de cada ser humano vivo. E que foi de ti, Alberigo de Manfredi, senhor de Faenza? De que te serviram tuas boas intenções e haver ingressado na ordem dos irmãos gozosos? Bem sabem os divinos e os humanos do horroroso crime que cometeste. Não foste tu, acaso, aquele que assassinou seus parentes em pleno banquete? Diz a lenda dos séculos que, fingindo reconciliar-se com eles, mandaste assassiná-los no célebre banquete, precisamente ao final, no exato instante em que as sobremesas eram servidas. Não obstante, continuaste vivendo. Ao menos assim parecia às pessoas, mas na verdade ingressaste no nono círculo infernal, no exato momento em que se consumou o delito. Quem ficou habitando o teu corpo? Não foi acaso um demônio? Ai dos traidores, ai daqueles que cometem semelhantes crimes. Estes são julgados de imediato pelos tribunais de justiça objetiva e sentenciados à morte.
Os verdugos cósmicos executam a sentença e tais infelizes desencarnam de imediato, passando ao nono círculo dantesco, ainda que seus corpos físicos não morram, pois é sabido que qualquer demônio, substituindo o traidor, é posto em seu corpo, com o propósito de que os processos kármicos daquelas pessoas ou familiares que de uma ou outra forma estão relacionados com tais perversas personalidades não sejam alterados. Ainda que pareça incrível, atualmente perambulam pelas ruas das cidades muitos mortos-vivos, cujos verdadeiros proprietários agora vivem nos mundos infernais. Venerável Mestre, se a essência engarrafada no eu pluralizado é a que transmigra aos mundos infernais, esta substituição de que o Senhor fala significa que outra essência toma o corpo do morto-vivo? Amigos, repito, qualquer demônio pode substituir o ex-proprietário do corpo. Pode também dar-se o caso de o demônio que fica dono da situação, amo e senhor de tal veículo abandonado, seja um dos demônios menos prejudiciais que formaram parte do ego precipitado no Averno. É dessa forma como os juízes da justiça celestial condenam os delitos de alta traição, com a pena de morte. Mestre, que se entende por delito de alta traição? Amigos, existem muitos gêneros de traição, mas há alguns tão graves que efetivamente são pagos com a pena de morte. Isso de convidar esta ou aquela pessoa ou pessoas a um banquete e logo assassiná-las durante o mesmo, alegando este ou aquele motivo, é um crime tão grave que não pode ser pago de outra forma. Nesse caso, o traidor desencarna de imediato e seu corpo fica nas mãos de algum demônio. É evidente que as pessoas jamais se dão conta do que sucedeu no fundo da sua personalidade. Porém, aos juízes da justiça celestial, o que lhes interessa é que se cumpra a sentença. Isto é tudo. Mestre, não entendi bem o relacionado à essência, pois não compreendo que o demônio que substitua o ex-proprietário do corpo do traidor tem a vida física carente de essência. Amigos, vem-me à memória um versinho que diz: mortos não são somente aqueles que dormem na tumba fria, mortos são também aqueles que têm a alma morta e vivem todavia. O demônio que substituiu o dono de um corpo pode não ter essência de nenhuma espécie. Com isso fica esclarecida completamente minha explicação. Estes são os casos dos desalmados citados por HPB em sua doutrina secreta. Não sou o primeiro a falar desse assunto, nem tampouco o último, mas sou o primeiro a esclarecê-lo totalmente. O que nos diz o Mestre G sobre esse assunto? O Mestre G diz que há muitas pessoas andando nas ruas apenas com sua personalidade, porém carentes de essência. Quer dizer que andam vivos, mas no entanto estão mortos. Venerável Mestre, gostaria de ter uma explicação acerca do que falou anteriormente, relacionado ao verdugo cósmico. Vejo aqui, no auditório, um missionário gnóstico internacional que muito sinceramente formula a pergunta: os tribunais da justiça objetiva, para diferenciá-los da justiça subjetiva deste mundo vão em que vivemos, têm a seu serviço verdugos cósmicos. Nestes momentos me vem à memória dois deles, muito famosos, que trabalharam no antigo Egito faraônico. Esta classe de verdugos atua de acordo com a grande lei, estão além do bem e do mal, possuem poderes sobre a vida e sobre a morte. Recordo com total claridade algo insólito que me aconteceu na presente existência. Depois de haver concluído todos os processos esotéricos iniciáticos, fui submetido a muitíssimas provas. Mas havia uma na qual falhava, lamentavelmente. Quero me referir de forma enfática à questão sexual. Naquela época, há muitíssimos anos, sucedia-me sempre o inevitável. Falhava nos momentos decisivos e, lamentavelmente, tragava as maçãs do jardim das Hespérides. No mundo físico, guardava a mais absoluta castidade. O desastre sempre ocorria fora do corpo, nos mundos superiores. Na presença de muitas damas inefáveis, fracassava. Uma e outra vez sucumbia nos processos impúdicos de Gundrígia, Kundry, Salomé ou da sedutora Eva da mitologia hebraica. O mais grave do caso é que, apesar de haver saído triunfante em todas as provas esotéricas iniciáticas anteriores,
Esses fracassos vinham a ocorrer precisamente ao final da montanha da iniciação. Meu caso era verdadeiramente lamentável. Em todas essas cenas de tipo erótico, sob a árvore da ciência do bem e do mal, eu não era dono de mim mesmo. Um demônio penetrava na mente, apoderava-se de meus sentidos, controlava minha vontade e assim, desgraçadamente, falhava. Sofria o indizível. A ferida de anfortas sangrava em meu costado e o remorso era espantoso. Um dia, mortalmente ferido no fundo de minha alma, clamei a minha divina mãe Kundalini, solicitando auxílio. Este não se fez esperar. Uma noite qualquer, minha mãe adorável me tirou do corpo físico e me levou aos tribunais da justiça objetiva. Grande foi meu terror quando me vi na presença dos juízes no tribunal do karma. Muitas pessoas lotavam a sala. Havia pavor em todos os rostos e angústia em todos os corações. Avancei alguns passos na sala da verdade e da justiça. Então, o juiz abriu o livro e leu: Crimes contra a deusa Lua, aventuras de Dom Juan Tenório na época dos trovadores medievais, dos cavaleiros andantes e das cidades feudais. Logo, com voz poderosa, pronunciou a sentença de morte. Em seguida, ordenou ao verdugo cósmico de forma imperativa a execução imediata do veredito. Ainda recordo o indizível terror desses instantes. Minhas pernas tremiam no exato momento em que o verdugo, desembainhando sua flamejante espada, dirigiu-a ameaçadoramente contra minha indefesa pessoa. Nesses segundos, que me pareceram séculos de tortura, passaram por minha mente todos os sacrifícios pela humanidade, minhas lutas pelo movimento gnóstico, os livros que havia escrito, etc. E disse a mim mesmo: esta é a sorte que agora me aguarda, tanto que sofri pela humanidade. Este é o pagamento que os deuses me dão? Ai, ai, ai. De repente, sinto que algo se mexe em meu interior, agitando-se violentamente, enquanto o verdugo dirigia a ponta de sua espada para mim. Em seguida, com místico assombro, vejo um demônio luxurioso, terrivelmente perverso, saindo de meu corpo pela espinha dorsal e toma a forma de um cavalo que relincha. Então, o verdugo dirige sua espada para a besta maligna e esta mergulha de cabeça para o fundo do negro precipício. Suas patas e cauda ficam para cima. Por último, o corpo inteiro daquela abominação espantosa penetra totalmente sob a epiderme do globo planetário para se perder nas entranhas tenebrosas do Averno. Foi assim, caros amigos, como me livrei daquele eu luxurioso que havia criado na Idade Média, quando andava como bodhisattva caído em régia cavalgadura pelos pedregosos caminhos, de castelo em castelo, nas terras dos senhores feudais. Uma vez livre dessa abominação da natureza, sentia-me feliz. Não voltei mais a falhar nas provas sexuais, passei a ser dono de mim mesmo e pude prosseguir pela senda do fio da navalha. Eis aí, senhoras e senhores, o grande bem que me fez o verdugo cósmico. É inquestionável que esta classe de seres está além do bem e do mal, são terrivelmente divinos. De modo algum quero fazer demagogia. Com isso não pretendo, nem remotamente, louvar os infames verdugos da justiça subjetiva, da justiça terrena, dessa vã justiça que se compra e se vende. Estou me referindo exclusivamente aos indivíduos sagrados da justiça objetiva, da justiça celestial, e isso é radicalmente diferente. Mestre, no princípio de sua impressionante narração sobre os seres que ingressam no 9º círculo dantesco, o senhor se refere aos atuais construtores da Torre de Babel e menciona os homens de ciência que enviam foguetes ao espaço. Poderia me esclarecer de que são culpados estes sábios da ciência moderna? Distinto cavalheiro, com o maior prazer, me apresso a responder sua pergunta. Velhos textos da sabedoria antiga dizem que os titãs da submersa Atlântida quiseram assaltar o céu e foram precipitados ao abismo.
Quero que vocês, senhoras e senhores, se deem conta cabal que os sábios do século XX não são os primeiros a lançarem foguetes ao espaço, nem tampouco os únicos terrícolas que puderam enviar astronautas à Lua. Nimrod e seus comparsas, os fanáticos da Torre de Babel, habitantes da submersa Atlântida, criaram melhores foguetes que os nossos, eram impulsionados por energia nuclear e enviaram homens à Lua. Isto me consta diretamente. Eu o vi e disso dou testemunho porque vivi na Atlântida. Ainda recordo de um aeroporto do submerso continente, muitas vezes de um restaurante vizinho ou pousada, vi essas naves partirem em meio ao alarido entusiástico das excitadas multidões. Em que ficou tudo isto? Que ocorreu aos titãs? Agora só podemos achar seu pó no 9º círculo infernal. Meus amigos, senhoras, não esqueçam que o espaço é infinitamente sagrado. Por conseguinte, a navegação interplanetária é controlada por leis cósmicas muito severas. O erro dos modernos adeptos da Torre de Babel consiste exatamente em sua autossuficiência. Esses ignorantes ilustrados, esses sabichões, partem do princípio equivocado de que já são homens. Não querem se dar conta de que ainda não chegaram à estatura humana verdadeira. Não passam de homúnculos racionais, humanoides intelectuais. Para ser homem, é preciso haver criado para seu uso pessoal um corpo astral, um corpo mental e um corpo causal. Só aqueles que criaram esses veículos suprassensíveis poderão encarnar realmente seu real ser, que os coloca efetivamente no reino dos homens verdadeiros. Portanto, é um absurdo que os animais racionais abandonem o zoológico, o planeta Terra, para viajar através do espaço infinito. Entendam que esses sabichões da Torre de Babel serão fulminados com o terrível raio da justiça cósmica e perecerão no 9º círculo dantesco. Vestido com o eidolon, corpo astral, passei muitas horas nas entranhas da Terra, no próprio centro de gravidade permanente, no núcleo de nosso mundo. Essa região é terrivelmente densa. Ali, cada átomo leva em seu ventre 864 átomos do sagrado Sol absoluto. Igual número de leis, 864, controlam as infelizes criaturas que se encontram nessa zona em processo de franca desintegração. Caminhando por ali, avistei uma pedra sobre a qual havia uma cabeça semelhante à humana. Esta se movia muito lentamente, repetindo mecanicamente tudo aquilo que a mim ocorria dizer. Tratava-se de alguém que já havia se mineralizado totalmente, mas que estava se decompondo e se desintegrando para finalmente ser reduzido à poeira cósmica. Continuando minha jornada nas entranhas do mundo, de repente senti algo sobre meus ombros, como se um ente diabólico tivesse pousado em mim. Sacudi-me com força e então aquela criatura caiu ao solo um pouco mais adiante. Depois, prosseguindo pelo caminho solitário do tenebroso Tártaro, naquelas espantosas profundezas onde o tempo é terrivelmente longo e tedioso, entrei num quarto imundo, onde havia uma prostituta que se revolvia no leito de Procusto, desintegrando-se lentamente. Aquela rameira perdia lentamente seus dedos, braços e pernas, copulava incessantemente com toda larva que dela se aproximasse. Saí dali, dessa horrível alcova, terrivelmente comovido. Por último, algo insólito acontece. Vejo um par de bruxas vestidas de preto, as quais, flutuando lentamente sobre o piso, se dirigem a uma cozinha. Ali, essas arpias preparavam suas beberagens, seus filtros e seus feitiços, para causar dano a outros infelizes do tenebroso Tártaro. O tempo vai passando e eu começo a me sentir enfastiado em tão grosseira materialidade. Anelo então sair dali e subir à superfície da terra, voltar a ver a suave luz do dia. Minha aspiração não é inútil. Prontamente sou auxiliado. Meu real ser me tira outra vez daqueles abismos para contemplar as belas montanhas, os profundos mares, a luz do sol e as rutilantes estrelas. Amigos, recordai que a cidade de Dite, o 9º círculo infernal,
é onde aqueles que evoluíram no tempo exalam seu derradeiro alento. Lúcifer, Prometeu, o adversário ou opositor, esse vil gusano que atravessa o coração do mundo, um dia teve o rosto mais belo, agora se acha acorrentado à rocha fatal da impotência. Não pensemos num Lúcifer dogmático, mas sim no Lúcifer interior de cada qual, no reflexo do Logos que se encontra no fundo íntimo de cada um de nós. É dito que ele chora com 6 olhos. Este número convida à reflexão. 666 é o número da grande rameira. Somando cada número entre si, teremos o resultado 18. Continuando com novas adições, chegamos à seguinte síntese: 1 mais 8 é 9. A nona esfera, o nono círculo dantesco. Portanto, Lúcifer é essa força revolucionária que se acha no fundo de nosso sistema sexual. Quando sabiamente manejada, pode nos transformar em deuses. Aqueles que não sabem manejar a força luciférica, com quem os compararei? Possivelmente aos aprendizes de eletricista ou aos incautos que, não tendo tal profissão e ignorando o perigo, ousam brincar com cabos elétricos de alta tensão. Sem dúvida serão fulminados e precipitados ao abismo. O aspecto negativo de Lúcifer, Prometeu, inevitavelmente nos conduz ao fracasso. Por isso se diz que ele é o adversário, o opositor que mora no coração do mundo. A antítese de Lúcifer, o seu aspecto superior, é o Logos solar, o Cristo cósmico. Lúcifer é escada para descer ao Averno e escada para subir. Compreensão é indispensável. Lembrem-se que nosso lema divisa é telema, vontade. É necessário aprender a distinguir queda de descida. Nós necessitamos descer a nona esfera, o sexo, para forjar os corpos existenciais superiores do ser e dissolver o ego. No nono círculo está o poço do universo, o centro da gravidade planetária. Não é demais lembrar que na nona esfera submersa, os órgãos criadores da humana espécie têm sua plena representação. Ninguém pode subir sem antes haver se dado ao trabalho de descer. A toda exaltação antecede uma terrível e espantosa humilhação. Descer a nona esfera é indispensável. Uns o fazem em vida, por sua própria vontade, espontaneamente, para sua autorrealização íntima. Outros, a maioria, as multidões, fazem-no de forma inconsciente, quando descem ao abismo de perdição. Venerável mestre, gostaria que nos explicasse por que o sexo também é chamado de nona esfera. Acaso guarda relação com o centro da Terra? Amigos, é urgente compreender que nas dimensões superiores da natureza existe, por lei de antíteses, um nono círculo de glória, onde os iniciados da fraternidade branca universal podem ver de forma concreta o símbolo do infinito, o Santo Oito, colocado horizontalmente. Quem estudou cabala esotérica conhece muito bem o significado íntimo desta mágica figura. O extremo superior desse signo simboliza o cérebro, o extremo inferior alegoriza o sexo. O centro desta magnífica figura é o atômico ponto onde gravitam as 9 regiões submersas. Portanto, eis aí o cérebro, o coração e o sexo do gênio planetário. A luta é terrível, cérebro contra sexo, sexo contra cérebro. Quando o sexo vence o cérebro, quando fica sem controle algum, somos precipitados de cabeça ao abismo. Quando o cérebro e o sexo se equilibram mutuamente, autorrealizamo-nos intimamente. Todas as criaturas que existem sobre a face da Terra foram criadas de acordo com este santo símbolo do infinito. Agora poderão compreender por que o sexo corresponde à nona esfera. 9 meses permanece a criatura no ventre materno. 9 idades a humanidade permaneceu no ventre da grande mãe natureza, Rhea, Cibele, etc. Com isto, creio seriamente haver dado resposta à pergunta do cavalheiro. Venerável mestre, queria saber como a essência sai à luz do Sol após o ego ter sido reduzido à poeira cósmica no nono círculo planetário. Voltemos agora às questões das dimensões infernais ou infradimensões da natureza, depois de haver falado do signo do infinito e das dimensões da natureza.
Após exalar o último alento nesta região onde se encontra o trono de Dite, a essência, o material psíquico, aquilo que temos de alma, se libera do ego. Como já dissemos, o ego é reduzido à poeira cósmica. Então, a essência assume uma belíssima figura infantil, cheia de radiante beleza. Este é o instante solene em que os devas da natureza examinam a essência liberada. Depois de haverem comprovado totalmente que já não restou nenhum elemento infra-humano, concedem à essência o passe da liberdade. Quero dizer com isto que outorgam à alma a alegria da liberação. Estes são momentos felizes para a alma do desencarnado. Após, a essência atravessa certas portas atômicas luminosas que permitem-na sair de imediato para a luz do sol. Uma vez livre sobre a epiderme de nosso mundo, essa criatura elemental reinicia uma nova evolução. Então, se converte em gnomo ou pigmeu do reino mineral. Mais tarde, em sua evolução, seguirá subindo pelas escalas do vegetal e do animal, até reconquistar novamente, num longínquo dia, o estado de humanoide intelectual que outrora havia perdido